Oi, boa noite. Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter essa conversa sobre detox, né? Muito contente que a gente conseguiu se reunir para isso e também muito inspirado, né, para a gente fazer desse encontro uma verdadeira aula, né? Que eu sei que tem bastante gente interessada no assunto e acho que com um encontrinho aqui de uma hora e pouquinho, a gente consegue transmitir bastante coisa, né? E pensar, né, que detox tem tanta polêmica em volta disso, né, nos últimos anos, porque foi um assunto que cresceu absurdamente e depois foi um assunto que foi atacado, né, como tudo que cresce muito também. E existem algumas coisas que realmente talvez sejam mitos, outras que são verdades, né? Mas acho que o importante disso é a gente ver o que que serve para que o nosso dia a dia melhore, né? Para que as nossas relações melhorem, para que a nossa forma de cuidar do nosso corpo esteja cada vez melhor, para a gente sempre ter saúde, né? Em todos os sentidos, o físico até o espiritual. Então, o detox ele tem sido usado há milhares de anos, né? Se a gente for olhar os históricos, registros históricos, por exemplo, das religiões, todas as religiões tratam de momentos de purificação, né? E se você for mais para trás ainda, até mesmo a natureza sinaliza isso quando a gente vê que certos animais consomem plantas medicinais quando estão com problemas de digestão, né? Que a gente percebe que alguns animais até mesmo fazem jejum, né? No momento que eles precisam se curar de alguma coisa. Então, tudo isso tem relação com esses processos de purificação. Mas acho que a gente podia começar com a Luísa, né? Trazendo para a gente um panorama aí das pesquisas que ela tem feito. Bom, boa noite a todos, muito obrigada por estar nos assistindo. Eu queria fazer assim uma pincelada do meu ponto de vista e também, lógico, né, linkar isso com a minha experiência prática e clínica nos trabalhos de alimentação e orientação alimentar, nas quais eu preconizo e uso essa via até para promover esse processo de desintoxicação que a gente está conversando hoje. Primeiramente, para falar de desintoxicação, uma coisa interessante, né, e que talvez algumas pessoas não saibam, é que não somos nós ativamente os responsáveis por esse evento de desintoxicação no corpo, por mais que as pessoas falem, né, eu vou hoje fazer uma desintoxicação. Não é a gente que está fazendo isso, né? É o nosso fígado. O fígado é o órgão majoritário no comando dos processos metabólicos do corpo. Ele participa de mais de 13 mil reações no organismo, e uma delas é a responsabilidade de neutralizar substâncias que são tóxicas para o organismo. Tanto substâncias que são produzidas internamente, como substâncias que a gente chama de xenobióticos, ou toxinas ambientais, né? Às vezes no ar, às vezes na água, às vezes no próprio solo onde estamos pisando, enfim, fatores que são ambientais e que não há muito como se modificar isso, né? Do ponto de vista externo, a não ser num processo geográfico de saída de centros urbanos, por exemplo. Mas nesse procedimento do fígado de neutralização de toxinas, acontecem dois eventos principais, que são chamados de fase 1 e fase 2. Sendo que a fase 1, ela envolve entre 50 a 100 enzimas diferentes, e essas enzimas em conjunto, elas ssão chamadas de citocromo P450, é o nome delas, desse grupo de enzimas. E essas enzimas vão fazer o quê? Elas vão deixar com que as substâncias mais tóxicas elas sejam transformadas para uma fase intermediária. E nessa fase intermediária, geralmente, há uma modificação na estrutura das moléculas que o fígado quer eliminar, para elas ficarem mais fáceis, né, de ser eliminadas. Então, essas estruturas, essas substâncias, elas podem ficar mais ativas, menos ativas, ou de diferentes formatos de atuação. E o que vai gerar nessa primeira parte da desintoxicação que o fígado realiza? Radicais livres. Indo para a segunda parte, vai ser a hora de neutralizar esses radicais livres gerados
transformando essas moléculas em, finalmente, substâncias que vão ser eliminadas ou pela urina, ou pelo suor, ou pelas fezes. Então, é esse o trabalho diário do fígado. Ele que vai fazer essa realização. E isso depende de quê? Depende de condições pré-existentes, sejam elas genéticas, sejam elas de hábitos de vida, de condições basais do organismo. Por exemplo, tem gente que tem uma fase 1 fraca. Isso pode ser designado geneticamente ou pela condição que está o organismo. Nessa fase 1 fraca, a pessoa vai ter dificuldade de iniciar o processo de desintoxicação. E aí a gente vê gente que, por exemplo, tem intolerância a café, intolerância a cheiro forte, a produtos químicos, são pessoas que geralmente são lentos de fase 1. As pessoas que são lentas ou rápidas nessas fases de desintoxicação, elas têm que observar qual o procedimento que seria melhor elas adotarem para otimizar isso. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o que a gente faz, quando a gente fala que vai desintoxicar, a gente ajuda o fígado a fazer isso. Porque é ele que tem que realizar. Então, ao meu ver, falando de um modo global para muita gente, eu valorizo muito atitudes que são, assim, habituais de desintoxicação, de suporte à desintoxicação. Então, a gente tem aí diversas referências, né? Pela explicação que eu comecei agora aqui, falando um pouco de metabolismo, a gente viu que, para essas reações ocorrerem, a gente precisa de ter muita enzima, a gente precisa de ter antioxidantes para ajudar a neutralizar os radicais livres, e a gente precisa de ter um aporte nutricional legal, né? Porque também participam dessas reações alguns minerais. Então, na minha concepção, o contexto de suporte hepático, o suporte que a gente dá ao fígado através de algumas condutas, participam também em questões de alimentação, do dia a dia, e não apenas tentar se livrar de algo, eu preciso eliminar. Não, às vezes eu preciso agregar para poder ajudar no processo de desintoxicação. Então, fatores como exercícios físicos diários ou frequentes, ingesta de água e uso de alguns nutrientes em especial são atitudes que suportam o procedimento de desintoxicação. Além dos procedimentos mais ativos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que são, por exemplo, jejuns, enemas, etc. Protocolos ancestrais, né, protocolos de medicinas ancestrais de desintoxicação, que são os melhores, assim, a meu ver, os que foram mais aplicados, os que tiveram muitos efeitos aí interessantes e que hoje a gente está conseguindo repaginar isso e vivenciar novamente, né, através de diversos procedimentos. Mas eu valorizo a questão de a gente olhar pequenos processos homeopáticos de suporte à desintoxicação, que é a gente prestar atenção sempre no que a gente está consumindo em relação a alimentos, né? Se a gente está valorizando o aporte nutricional que esse alimento pode nos dar e, quiçá, atuar a nível de suporte do fígado. Ou seja, a gente pode ajudar o fígado tanto se nutrindo bem, né, tendo uma vida equilibrada em termos de hábitos, e também evitando que toxinas entrem, né? Ou seja, o uso abusivo de medicamentos, o uso de álcool e até mesmo de alguns itens alimentares, em sua maioria processados, industrializados, porque quanto mais químico tiver no que a gente está comendo, mais o fígado vai ter que trabalhar para desintoxicar. Então, o suporte que a gente dá para desintoxicação, além dos fenômenos agudos, que a gente chama de desintoxicações mais fortes, mais intensas, a gente também tem que olhar muito com destreza para as atitudes diárias, né, que a gente pode dar suporte para o fígado. Na medicina chinesa, por exemplo, o horário do fígado é a madrugada, né, e por isso recomenda-se em quase todas as práticas dietéticas naturais que a gente coma uma quantidade pequena de alimentos à noite, justamente para ajudar nesse processo da hora do fígado, dessa cronobiologia do tempo em relação aos órgãos e sistemas físicos. Além disso, numa visão assim integrada da coisa, eu percebo e já estudei bastante a ligação entre alguns aspectos emocionais e a intoxicação. Como, por exemplo, sentimentos e processos de raiva e ira
ao meu ver, estão muito ligados a questões do fígado em si, seja obstrução ou dificuldade de limpeza, ou qualquer processo que demonstre que o fígado não está funcionando satisfeito. E isso vai também dessa revisão de emoções, da gente não querer eliminar isso como se fosse mais uma toxina, mas sim entender isso, colocar os olhos ali e tentar facilitar um pouco a nossa percepção de como a gente vai trabalhar nessa parte da nossa vida da mesma forma que a gente trabalha nos outros campos, como de atividade física, como de alimentação saudável. Enfim, participa isso, essa autoobservação, né? Então, isso não é uma coisa que a gente pode retirar com um protocolo de limpeza, né? A gente vai ter que trabalhar em autoconhecimento, a gente vai ter que trabalhar em processos de manejo de estresse e outras coisas que acometem atualmente a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive. Porque não é legal a gente ter a perspectiva de ter sempre que realizar um processo agudo de desintoxicação. Pela seguinte explicação: vão existir pessoas que são metabolizadoras de diferentes formas do que outras. E às vezes um protocolo seria mais agressivo para umas do que para outras. Daí se explicam também algumas reações de desintoxicação mais fortes. Então é legal essa autoobservação e o entendimento das práticas, principalmente quando elas são mais abruptas. Porque uma aceleração das fases, principalmente da primeira fase de desintoxicação do fígado, pode levar a uma liberação na corrente sanguínea muito rápida de intermediários ativos. E intermediários ativos são muito sentidos por nós, através de dores, náuseas ou qualquer outro processo que seja uma reação do corpo a essa carga grande de toxinas de uma vez só na corrente sanguínea, no intuito de ser eliminadas. Então, esse suporte tem que ser visto de uma maneira mais global e até mesmo integral, para que seja eficaz e que cumpra o que a gente está desejando, né? Então, acho que Lucas e Paulo têm agora algumas considerações mais detalhadas nesse ponto, e a gente pode voltar a qualquer momento nessa conversa para linkar o que eu estou falando com as questões aí de detalhes das práticas de desintoxicação. Que maravilha, hein, Luísa? Poxa, obrigado pelo compartilhar aí. Achei que foi muito bom você comentar essas questões de fases do fígado, né? E trazer para a gente esse fortalecimento da parte mesmo de pesquisa, né? Em relação ao tema. Eu queria mostrar para vocês alguns slides. E aí eu vou falar com vocês em cima desses slides, porque eu acho que vai ser mais útil, né? Então, eu também queria trazer para a gente algumas coisas bem objetivas sobre, eu vou ligar eles em um minutinho, sobre a desintoxicação, um pouco como também a história da purificação, né? Porque a gente pode pensar nisso, né? E a purificação é uma coisa interessante, porque tem a ver com pureza. E por mais óbvio que se pareça, né, quando a gente usa muito detox, muitas vezes a gente não para pensar que, na realidade, o trabalho muitas vezes, deixar que seu corpo funcione num estado mais natural e puro, né, do que ele ter que ficar funcionando, às vezes, com um peso a mais que não precisa, né. Então, eu tenho um vídeo aí que eu gravei que chama O Grande Negócio da Desintoxicação, né, porque se fala tanto, se faz tantos produtos, se você vai numa loja de produto natural, tem 1 milhão de opções para isso, e muitas vezes são desde uma planta tradicional até uma cápsula esverdeada, fluorescente quase, que promete mundos e fundos, e, né, quando, por exemplo, uma das principais coisas que eu acho que a gente tem que ver é o nosso trato digestório, né, quando a gente está comendo, né, muitas vezes, se a gente não digere bem as coisas, a gente gera um produto que vai putrefar mesmo, né, dentro do corpo, e a gente sabe disso porque, às vezes, o cocô ou vai ter um pum com um cheiro muito ruim, né, de uma coisa que estragou, e eu sempre me questiono isso, mas e aí, como é que seria você conseguir comer e terminar todo o processo até a eliminação, né, sem que a coisa se estrague lá dentro? Porque se estraga, não vai ser legal, né, a gente não precisa nem pensar muito
a nível científico, teórico de pesquisa, é muito simples. Você pega um produto putrefado e passa na pele, o que vai acontecer com a sua pele? Mas se você pega por exemplo, esse final de semana eu vi um purezinho de arroz que estão fazendo, fermentado, que faz com que a pele melhore, né? Tem uns estudos sobre fixação de colágeno. Mas assim, a gente não precisa nem olhar para o colágeno, assim, se você imaginar você passando um mamão na sua pele, né? Um abacate, um azeite, um óleo de boa qualidade. E como que seria passar um óleo rançoso, né? Como que seria passar uma fruta podre. Como que seria passar outras coisas que ficaram ali, de repente, na lixeira, num dia de verão muito quente, né? O que que ia acontecer com esses tecidos, né? Então, existem, assim, estimativas que muitas pessoas, a maioria atendida em clínica, às vezes tem 1,5 kg de matéria fecal que não sai do corpo. E aquilo fica ali, né? Esse material sempre ali sobrando e sempre soltando um churume, vamos dizer assim, que vai entrar na corrente sanguínea e que eventualmente vai dar trabalho para o fígado e posteriormente vai dar trabalho para os outros órgãos de eliminação, que aí seria a pele, pulmão, rins, né? E essas sujeiras, elas poderiam inclusive se acumular no corpo, que é o que a gente vê com a história de alguns, por exemplo, a história dos metais pesados, ou alguns outros tipos de substância tóxica que elas vão por saturação, né, tipo, entra um pouquinho, a pessoa nem percebe o que está acontecendo e continua, que provavelmente é uma das coisas que mais acontece problemáticas de longo prazo em relação, por exemplo, ao agrotóxico. Né, a gente sabe que é uma toxina, a gente registra na Organização Mundial de Saúde de 15 a 18 mil óbitos por ano de agricultor com isso. Isso entra em pequenas quantidades no corpo, em geral se acumula em tecido gorduroso, né? É detectado na gordura da pessoa, porque ele é solúvel nisso, e essas substâncias ficam ali, né? Então, os processos de desintoxicação seriam processos, por exemplo, simplesmente de purificação para talvez que regulasse seus intestinos e aí não ficasse resíduo lá dentro. Ficasse limpinho, tudo entra e sai gostoso, já é uma coisa, assim, maravilhosa e que eu acredito que faz uma diferença imensa. Vou entrar num lugar um pouco mais prático e vou mostrar para vocês uns slides que tem algumas ferramentas mais populares que as pessoas usam em relação ao famoso detox, né? Se a Luísa ou o Lucas puderem no áudio me confirmar na hora que entrar, vai me ser bastante útil, que eu vou dar um play aqui e não vou ver. Legal, obrigado. Então, assim, é isso, né? A gente vive num mundo que não tem como a gente não estar em contato com toxinas. E a Luísa sabiamente explicou pra gente sobre os mecanismos naturais que o nosso corpo tem, né? Não é uma coisa que a gente precisa necessariamente provocar para que ele esteja automaticamente se purificando, né? Normal, tipo, tem toxina na comida, na água, no ar, etc. Em geral, o que eu percebo das pessoas que fazem processos de desintoxicação é porque elas querem otimizar o funcionamento do organismo e não só ter um corpo que funciona melhor, mas elas querem se sentir melhor. Porque às vezes a gente está sentindo que tem uma coisa ali que parece que não é a gente, um peso, alguma coisa, né? Não só a nível de energia física, mas às vezes até psicologicamente falando, sensações, processos mentais, pensamentos muito negativos, né? Eu já recebi, assim, muitos e muitos relatos de pessoas que passaram por desintoxicações, às vezes, de limpeza do intestino grosso, e sente uma mudança no humor, nos padrões de pensamento até, né? Então, acho que tem muito a ver, assim, com se cuidar. E desintoxicar pode acontecer em processos muito simples e muito leves, mas às vezes existem alguns desses processos que se chamam de processo de desintoxicação, que eles são extremamente árduos, agudos, são processos muito intensos, né? E eu acho que para isso a gente sempre precisa ter muita atenção, porque normalmente esses processos mais intensos, eles podem ter efeitos colaterais e danos, né? Então é preciso saber lidar com os sintomas. Às vezes a pessoa fala, tô fazendo um processo de desintoxicação e daí eu tô sentindo muita fraqueza, dor de cabeça, isso e aquilo, mas espera, será que não tá fazendo mal para os neurônios? Né? Como é que tá isso? Às vezes a gente não sujou de uma hora para outra e quer limpar de uma hora para outra. Né? Mas queria alertar para a gente sobre a responsabilidade com alguns desses processos e dizer que vou mostrar para vocês umas coisas, não no intuito de dizer que todo mundo tem que fazer isso, não estou dando recomendação para ninguém, mas é mais para vocês poderem ver um pouquinho do que tem por aí, entender um pouquinho como é que funciona e perceber que nem tudo é para todos, que nem todos os procedimentos são necessários, né?
Então, por exemplo, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar em limpar é realmente a sujeira do trato intestinal, né? Então, uma das coisas que são das mais leves, né, porque é um alimento, é considerado um alimento, se vende como se vende o quilo da castanha, o quilo de uma farinha, você consegue encontrar uma fibra de uma planta, que é essa que vocês estão vendo, que se chama psyllium. A casquinha dessa semente dessa planta, né, que é da família da tansagem, para quem conhece um pouquinho de Paulo, planta. tem que passar o slide. Eu já passei, você está vendo o slide do psyllium ou não? Não, estou vendo o panorama ainda. O sistema talvez vai atualizar ainda, né? Acho que é uma coisa do processo online. Porque aqui para mim eu já mudei. Será que eu tento dar uma abertura e uma fechada? Aí, Já foi. Foi. Então tá bom. Talvez ele passe um pouquinho mais devagar, né? Mas então, tem essa casquinha dessa semente, e ela é uma casquinha que ela se hidrata com muita facilidade, ela cresce 4 vezes o tamanho dela. E ela não se dissolve no ácido estomacal. E ela vira tipo uma esponjinha, vamos dizer assim, ela vira uma geleinha. E, bom, isso é extremamente interessante para que a gente regularize o trânsito intestinal, né? Hoje em dia ele é muito usado, especialmente com o pessoal da terceira idade, quando vai passar por algum procedimento em hospital, tal. Mas ele pode ser consumido por todas as idades, etc. Né? E ele ajuda a limpar algumas coisas, né? No caminho mesmo do trato. É muito difícil dizer assim, como é que eu vou limpar isso, mas, né, como posso dizer, vai limpar tudo, se eu tomar uma semana, 10 dias, como é que é isso? Não é um processo muito exato, porque tem pessoas que têm uma quantidade muito maior de material do que outras, né? Então, é uma coisa que, assim, não dá para medir tão bem, mas existem alguns protocolos. Inclusive, eu escrevi um protocolo sobre isso, né? Eu tenho esse protocolo no e-book, e depois, no fim do Hangout, a gente dá um link para conectar com vocês, e eu boto lá nesse link esse material para quem quiser ver e saber como funciona, como se alimentar durante esse momento. E é uma das coisas mais leves e fáceis de fazer, porque assim, ele não dá diarreia para limpar, ele não dá prisão, ele regula, né? Só que tem um cuidado que, assim, as pessoas que têm alguma doença intestinal, elas não devem fazer isso, né? Especialmente as pessoas que têm algum tipo de inflamação, de machucado, né? O caso da diverticulite, dentre outras doenças de irritação e inflamação dos intestinos, né? Então, as pessoas que tiverem qualquer problema no trato, esse não é o processo adequado, né? Porque essas fibras poderiam irritar mais. Você não vai querer passar ali uma geleinha, uma esponjinha num lugar que está irritado ou machucado, né? Outra coisa, outra forma, por exemplo, de limpar o cólon é a gente simplesmente fazer uma lavagem mesmo, né? Passar água dentro. Então, existem duas formas, né? Uma delas é o enema, que o Lucas até tem um ali para mostrar, daqui a pouco eu desocupo aqui a tela e o Lucas mostra pra gente um pouquinho essas coisas ao vivo. Mas essa bolsa que vocês estão vendo, né? Essa cânulazinha, ela é de inserção anal, e a gente coloca uma água ali dentro, uma água potável, muitas vezes com uma leve adição de salzinho, e numa temperatura morninha, não pode ser nem muito quente e nem gelada. E aí isso aí entra e coloca uma água lá no intestino grosso e depois essa água sai. Né? Paulo, Oi? tá no slide do Psyllium ainda, que eu tô vendo aqui, né? Certo. Mas vai mudar, gente. Eu já mudei Não. aqui. Eu acho que tem algum tipo de atrasinho Legal. nesse sistema da internet aqui do Hangout. Então, bom, simplesmente que a pessoa pega e coloca água dentro do intestino, depois ela vai lá no banheiro e tira essa água, né? O enema, ele é feito em casa mesmo. As pessoas podem ter essa bolsinha ou um baldinho, tem algumas variações, e elas podem fazer em casa. Um procedimento que, assim, há 2, 3 gerações atrás, era muito usado na zona rural do Brasil, quando criança ficava doente, comia alguma coisa estragada, alguma coisa que você precisava tirar logo dali, né, do caminho. Isso. O que, aqui no Brasil, né, na Europa eu vi alguns países o pessoal usava muito carvão ativado, nos casos de intoxicação alimentar, até mesmo de alguns tipos de gripe, fraqueza do corpo, para tirar alguma possível fermentação errônea, né, algum tipo de coisa que não está legal no trato. E a hidrocolon, ela é a versão que acontece dentro de um spa, né? E, bom, dentro de um spa,
A hidrocola, ela não é essa bolsinha, existe uma máquina, né, regulada, onde a água vai entrar e sair pelo mesmo tubo, várias vezes ao longo de, sei lá, 40 minutos, até 1 hora de sessão, e é muito interessante porque a pessoa que atende, ela consegue ver no vidrinho que está saindo. E aí vê-se coisas muito doidas, assim, às vezes saem materiais de outras cores, que você olha é muito antigo, pedaço de coisa, é uma coisa meio engraçada, assim. Assim como uma pessoa que fala assim, nossa, saiu um milho no cocô e não sei de onde veio esse milho, né? Porque não comeu milho há dias, então aí você descobre que estava ali preso numa dobra um milho. Ou, sei lá, outras coisas muito estranhas que eu não vou ficar abordando muito aqui, mas isso é muito sério. Porque esse tecido dentro do intestino, ele pode ser lindo, tipo o tecido que tem dentro da sua boca, atrás das bochechas, né? Ou ele pode ser uma coisa, assim, horrorosa. E para quem quiser ver, a gente pode postar para vocês, nesse link geral que a gente vai passar no fim do Hangout, um videozinho para vocês olharem as imagens lá dentro. É bem interessante. Existe também um procedimento de enema, que é o enema de café. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não estou vendo o chat agora, mas vocês podem comentar, porque daqui a pouco eu abro ali e vou dar uma olhada. O enema de café, ele não é um enema necessária, ou melhor, exclusivamente para lavar os intestinos, porque em geral a intenção de um enema de café é só ficar no primeiro 1/3 do intestino grosso, né? E por questão de corrente sanguínea, uma parte desse café ela é absorvida, né, e alguns tipos de fitoquímicos, eles chegam no fígado e estimulam a produção de uma série de produtos, especialmente uma enzima desintoxicante no fígado, que faz com que o fígado crie um processo de purificação do sangue, né. Esse é um enema que ele é bastante usado na terapia Gerson, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas é uma terapia de um médico dos Estados Unidos, lá dos anos 30, que se propôs a curar diversas doenças que não tem muita cura vista, assim, oficialmente pela maioria da sociedade médica ocidental, né? Então ele escreveu um livro que chama 50 casos de cura de câncer, curou pessoas com diabetes, diversas doenças, né? Então esse é um enema usado aí, e tem um médico moderno, Hiromi Shini, ele também fala da lavagem do intestino, mas com uma extração de café, ao invés de água, né? Existe também o pessoal que vai até chegar na grama do trigo, no suco da grama do trigo, por questões de outros nutrientes, e também da biota que tem nessa grama, né, que é o caso do pessoal lá do Hipócrates e tal. Não vou entrar em detalhes nisso, acho que isso é uma coisa muito mais avançada. E aí, saindo da parte do intestino, eu não sei se está mudando para vocês o slide ou não. Estou mostrando aqui umas... Está mudando em tempo real agora, tá? Tá, eu tô dando uns entra e sai aqui da tela, acho que é isso que tá melhorando. Mas, bom, tem também aquela história da limpeza, né, a descarga do fígado e da vesícula, não sei se vocês já ouviram falar disso, né, um processo que já vem há décadas, alguns médicos adotando. Então teve a Hulda Clark lá atrás, e o Andreas Moritz, que talvez seja o mais conhecido dos dias de hoje, que tem essa ideia de que dentro do fígado e da vesícula das pessoas existem centenas de pedras, de cálculos, e que seria possível expelir esses cálculos, né? É interessante notar que esse procedimento deles não é um procedimento criado na medicina moderna, ele é bem antigo, na verdade. Existem procedimentos da medicina tradicional indiana onde as pessoas fazem coisas muito parecidas, porque esse processo ele tem a ver com a ingestão de altas quantidades de gordura, de óleo, né? E, bom, a ideia básica de como isso funciona é que existem essas pedras e seria possível, quando você fica um bom tempo não consumindo gorduras, então o corpo vai estocando uma quantidade de bilis, que se você consumisse um monte de gordura de uma vez, o seu corpo iria jogar um monte de bilis para fora e ia empurrar essas pedras para fora, né? E existe toda uma controvérsia na classe médica de pessoas dizendo isso é biologicamente impossível, isso não existe. E existe uma outra parte que fala que sim, que é possível, né? Então, existe uma divisão aí, né, de opiniões em relação a esse assunto. Mas a questão é que tem centenas de milhares de pessoas fazendo isso no mundo há vários anos, e as pessoas majoritariamente criam relatos muito positivos, né, pós o procedimento.
né? Existe uma série de polêmicas se as pedras realmente saíram dali, se as pedras se formaram da bílis depois que saíram do fígado, etc. Mas é um procedimento que ele propõe a pessoa tomar algumas coisas para amolecer, né, os cálculos, que seria o ácido málico, que pode ser através de um suco de maçã ou isolado, e um jejum de gorduras, né, e depois um procedimento simples e com hora marcada para a pessoa tomar um laxativo, né, e dilatar esses dutos biliares e consumir uma certa quantidade de suco de fruta cítrica com azeite. Enfim, é um procedimentinho, assim, bastante árduo, não é uma coisa muito simples. Eu acho que é sempre bom a gente ver por que a gente quer fazer isso, quais são as opções que a gente tem, se combina mesmo, porque, em geral, a gente não sujou o corpo de uma hora para outra, sabe? E tentar tirar tudo de uma vez é realmente delicado, né? Exige responsabilidade. Bom, outras coisas mais simples, mas que são de manutenção do corpo, que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, podia ser a simples escovação da pele, né? Para renovação ali das células, e não só escovar a pele, mas pensar na pele, como a Luísa já comentou, da questão do exercício físico, né, que quando você se exercita e aquece seu corpo, se provoca transpiração, né, e não só isso, você estimula a circulação a ponto dela talvez chegar com um pouco mais de generosidade em lugares que ela está chegando mais fraquinha, né, não só dentro do corpo, em tecidos mais finos, como também na superfície da pele, né. E isso é extremamente útil para o nosso corpo, extremamente benéfico, né? Existe também o processo da argila, existe o processo da sauna, existe o processo de simplesmente você se engajar mesmo em fazer uma trilha, ou entrar numa banheira de água quente, sabe? Num hot tub, assim, numa jacuzzi. Enfim, tem coisas que às vezes a gente não percebe como isso, mas tem muitas práticas, assim, de bem-estar que elas são fatores coadjuvantes, assim, no processo, né? E existem também outras coisas, né, que o Lucas vai mostrar sobre, comentar sobre a escovação da língua, algumas manutenções, né? Isso que vocês estão vendo é um chamado lota, né, ou neti, que é para lavar as fossas nasais, né? E muita gente usa isso como a ideia de purificação do espaço nasal, né, porque a gente às vezes está em lugares muito poluídos, ou querendo mesmo desobstruir, mas na medicina tradicional da Índia, que é de onde vem, né, esse material, essa cerâmica, e eles usam isso para processos de rejuvenescimento pós-processos de desintoxicação, né, se a gente tiver tempo, ou não sei, se a Luísa ou o Lucas prepararam alguma coisa, a gente pode falar um pouquinho também dos processos tradicionais de Panchakarma, né, comentar um pouquinho isso, como é que a medicina ancestral vê essa história, né. Existe uma série de suplementos que são propostos também, né, a desintoxicar a pessoa. Existem algumas plantas que elas vão fazer elas vão favorecer o corpo a conseguir fazer aquilo que a Luísa comentou do processo de desintoxicação fase 1 e 2 do fígado, né, então isso existe, ervas que trabalham nesse lugar. Especificamente, existe uma planta chamada Xandra, que é a única que eu conheço que faz a fase 1 e 2, né, porque normalmente elas não fazem as duas fases. Bom, e aí também é interessante a gente pensar que pode, eventualmente, haver uma limpeza, não só, uma purificação não só dos nossos órgãos, né, mas também uma purificação de coisas mais sutis, né, do nosso campo energético, das nossas emoções, sensações, pensamentos, da quantidade de contato que a gente tem com o campo eletromagnético, né? Então, quantas pessoas não estão relatando a melhora de mecanismos de sono simplesmente por eliminar o uso excessivo do celular, né? Então, antes de dormir, né? É interessante isso de observar. E, bom, e aí, para além disso, também tem o jejum, mas isso acho que é um outro universo, né? Que se abre. Queria saber se o Lucas não consegue continuar um pouquinho aqui, complementar, que eu sei que ele tá com umas coisas ali para mostrar e... Vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer uma enema ao vivo hoje, tá? Sei que tem muita gente aí esperando esse momento. Mas, legal, belas palavras aí, sempre aprendendo tanto com vocês, nessas vivências. Eu trouxe aqui alguns equipamentos que o Paulo mostrou por foto,
né, de algumas limpezas, de enema, um jalanete, limpeza de língua. Eu quero trazer assim um pouco mais na prática do dia a dia, como pode ser simples isso também, algumas limpezas. E também, assim, por que limpeza? Né? Da onde vem tanta intoxicação? Então, a Luísa também falou um tanto, e a gente vive num mundo, assim, que a produção, a distribuição dos alimentos não está que nem antigamente, né? O ar que a gente respira não está igual antigamente também, né? Os alimentos marinhos também não estão igual antigamente. E quando a gente fala antigamente, é coisa de um século para cá, quase, né? O que mudou, assim, de qualidade ambiental, né? Então, o tanto de plástico que foi queimado ou que está nos oceanos, né? Metais pesados, agrotóxicos que continuam sendo produzidos e utilizados e comercializados, né? Assim, no mais essencial que nos mantém vivo, que é o nosso alimento, que é o ar que a gente respira, que é a água que a gente bebe, né? Então, até buraco na camada de ozônio, né? Até o sol que a gente toma, né? Então, os elementos aqui, água, ar, terra, né? O alimento, o fogo, o sol que a gente toma na pele, tá? Tem, assim, meios que a gente, pelos hábitos aí modernos, humanos, acabou aí dando assim, uma degradada, né? E acabou ficando perigoso para a gente beber água, se alimentar, tomar banho de sol, né? Uma coisa assim incrível. Então a gente tem um zelo pela qualidade dessas coisas que a gente, da fonte, né? Da nossa fonte de alimentação, da fonte de água, da fonte de, assim, não deixar de tomar sol num horário bom, de tomar sol também. Também, assim, buscar uma alimentação de verdade, uma alimentação vegetal, orgânica, de qualidade. Às vezes tem muita gente que fala, pô, mas é caro, mas é difícil, mas é isso, mas é aquilo. São crenças, são crenças. A gente consegue ter uma vida super prática, econômica, se a gente colocar na balança mesmo, quanto que uma alimentação orgânica pode trazer de um bem-estar financeiro, até mais prosperidade, assim, pelas economias com medicamentos, tratamentos de saúde, né? É algo que a gente vê que realmente é crença. Não tem nada mais valioso que a nossa saúde. Não tem nada que vale mais que isso, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Quando às vezes a gente fica meio assim e tal, não valorizando muito essa questão de saúde, fica economizando com comida, vai, come no mais barato, compra do mais barato, aí depois quando fica de cama, fica doente, alguma coisa assim, que lembra, fala, putz, por que eu fiz isso e tal, agora eu não consigo fazer nada, né? Então, ter uma vida menos intoxicante, eu vejo que é um primeiro passo para quem vive em busca de um detox, né? Tem gente que vive em busca do detox, assim, o tempo todo, putz, eu fui lá numa festa, tal, tô precisando de um detox, nossa, tô precisando de um detox, eu fui no, passou a Páscoa agora, nossa, tô precisando aí fazer um detox, né? Tem gente que conhece, a gente fala, nossa, tô precisando passar uns dias na sua casa aí fazendo um detox. Como se a gente fizesse, assim, procedimentos de detox, né, diariamente, assim, a gente procura ter uma vida menos intoxicante. Isso já é um detox, né? Também não adianta, assim, nada, por exemplo, fazer uma limpeza, uma purificação do rio Tietê e tal, vamos limpar ele, deixar ele brilhando. Se não cortar as fontes de poluição dele, daqui a uma semana vai estar igual. Então, fazer um super procedimento de desintoxicação para continuar se sujando, eu não vejo que tem muito cabimento. Então, eu vejo que é importante a gente estar sempre em busca também do autoconhecimento, do desenvolvimento da consciência nutricional alimentar, né? Conhecendo mais o nosso biotipo, conhecendo mais os melhores alimentos para nós, né? Que funciona para a gente, e respirar ar puro, né? Beber uma água de qualidade, para a gente não ficar numas de se intoxicar e desintoxicar, intoxicar e desintoxicar, mas ter uma vida mais plena, mais saudável, né? Mas todos vivemos aí as juventudes, fazer amor, né? Muita gente que consumiu um tanto de bebida alcoólica, que também alimentos, né? Eu comi muito salgadinho na minha infância, salsicha, comi um monte de coisa, tô aqui, tô vivo e tal, mas penso que isso, durante um tempo, né, vai agredindo, vai deixando algumas marcas nos órgãos, né, como o fígado, que a Luísa falou um tanto aí, e que tem gente que já tem uma vida super legal, tem uma alimentação super boa, mas precisa precisa fazer uma limpeza mesmo de alguns momentos de um passado um pouco mais, assim, abusado, né, em questão
de utilização do nosso sistema físico-fisiológico, vamos dizer assim. Então, tem coisinhas simples que a gente pode fazer, bem práticas, no dia a dia, para estar limpando. Um deles que eu gosto um tanto, tem muita gente que já faz, mas tem bastante gente que não conhece, é a limpeza de língua. A limpeza de língua é fantástica, né? A gente pode usar um limpador de língua, esse aqui é um de inox. Na Índia se utiliza muito também, né? Fica toxinas na língua, quando a gente dorme, acorda, fica aquele ama branco na língua, e lá pode ser removido, né? Com um utensílio bem prático desse aqui. Vende alguns em farmácia também, é diferente de escovar com a escova de dente, ou tem umas escovas que tem um limpador de língua atrás, é um pouco diferente disso, porque esse aqui ele consegue alcançar, assim, áreas muito fundas da língua, né, muito profundas, e lá atrás fica mais em contato com a parte interior do corpo, então tem um tanto a mais de toxinas do que na ponta da língua. Então a gente consegue fazer uma limpeza bem mais profunda, as papilas gustativas, elas são bem altas, assim. Tem uma foto bem legal, posso postar lá também no nosso grupo do Retiro, do Facebook, das papilas gustativas, assim, quanto elas são altas e quanto de espaço tem entre uma papila e outra. Então, fica alimentos ali também, como o Paulo falou que fica, assim, alimentos um tempo no intestino, na língua mesmo, tem alimentos que podem ficar um tempo ali, se não for feita uma limpeza correta. Então, assim, quando uma pessoa tem um índio, né, um animal, assim, que só come o alimento da natureza e tal, ele não vai precisar fazer uma limpeza de língua. Mas nós, meros mortais aqui, que às vezes comem algum alimento que foi industrializado, que tem alguma coisa, farinhas, né, tem gente que come assim, vai para uma festa, passa o Natal e come açúcar, farinha, fritura, um monte de meleca, aquilo lá vai ficando entre as papilas gustativas, e quando passa alguns dias ali depois, às vezes 3, 4 dias depois, uma pessoa que comeu muito doce numa festa, por exemplo, pode ter um brigadeirinho na língua ali, entre uma papila e outra, e aquele brigadeirinho dá uma movimentada, cair em cima de uma papila, ela sentir aquele gosto do brigadeiro e trazer um desejo para a pessoa de comer um brigadeiro. Então, do nada, vem um desejo de comer doce, que às vezes é por conta de algum resíduo de doce que ficou na língua. Então, quem ainda assim chuta o balde nas festas, assim, digamos assim, primeiro, vamos parando, né, com isso, parando de se desintoxicar, não aguentou comer um pedacinho de uma coisa ou outra, tal, pega e dá uma limpada nessa língua aí, tá, para não voltar, não ter, isso ajuda muito, assim, quem tem muito anseio por açúcar, a reduzir o anseio por açúcar, por doce, né, principalmente, então, quando a gente faz essa limpeza de língua. Então, bem prático, pegou um limpador de língua, botou lá no fundo da goela, e vai puxando, tá bom? Não vou fazer a demonstração aqui, vou poupar vocês de fazer uma demonstração completa, mas super simples, um detox aí bem eficiente também para o nosso dia a dia. Outro super simples, que o Paulo falou também do Hot Towel Scrub também, que é a toalhinha quente, né? A gente pode ter uma toalhinha de rosto, penso que todo mundo tem em casa uma toalhinha de rosto, pode pegar uma água quente do chuveiro mesmo, deixa numa bacia pequena com a toalhinha, e pega uma água bem quente pela manhã, encharca essa toalhinha nessa água quente pelando, e faz esse processo que faz estimular a circulação, né, dar uma eliminada nas toxinas pela pele, nosso maior órgão aqui, e vai fazendo uns movimentos fortes, raspando mesmo a toalha no corpo, né, sentindo a temperatura subir na região que vai passando, sentindo a limpeza dos olhos aqui, né, também sentindo a circulação se aproximar dali, né, começa a ficar vermelho a pele, assim, começa a sentir uma energia diferente. Então, de manhã, normalmente, dá uma acordada, assim, a gente fica mais energético, mais pilhado, quem tem muito sono de manhã pode fazer isso e ter mais energia no dia a dia. E à noite também, quem tem dificuldade de sono, é o oposto, né, pode fazer isso e dormir, que vai sentir super bem. Melhora muito a qualidade de sono também, porque dá uma sensação de leveza mesmo, né, uma leveza energética também, né, então, que estão nos campos aqui mais externos do corpo. Então, uma boa parte da desintoxicação é pela pele, né, através também do suor, né, tem os suedas na Ayurveda, de saunas e tudo mais, que a gente vai suando e vai eliminando toxinas pela pele, e aí depois pode passar uma toalhinha ali, que seja uma buchinha também, num banho quente, pode auxiliar, tá? Então, são procedimentos aí bem, bem práticos que a gente pode fazer
no dia a dia, tranquilo, baixo custo, né? Um tanto de intoxicações pela pele também acontece. Então, a pele também é um outro órgão que por onde a gente absorve as coisas. Então, numa Abhyanga, numa massagem ayurvédica, às vezes faz uma massagem com 300 ml de um óleo, e aquele óleo some, né, durante o processo de massagem. Vai tudo para dentro do corpo. Ele que é a grande medicina ali que vai atuar no trabalho de equilíbrio, né, dos doshas. Então, imagina absorver 300 ml de um óleo. Então, quando passa aqueles cremes que tem com petroquímicos, um monte de nomes, assim, você pega um creminho bem moderno, assim, tradicional, assim, dessas lojas de cosméticos, você vê o tanto de ingrediente que tem que a gente não sabe nem o nome, não tem nem ideia o que é. Às vezes tem alguns que eu vi que eu só consigo identificar o água, né, aqua. Então a gente lembrar também que o que a gente põe na pele também vai para dentro do nosso corpo. Então, tem muita gente que tem uma alimentação altamente detox e tal, e passa ainda cremes e outros produtos, né, shampoo, escova de dente, e usa produtos com petroquímicos e desodorantes, né, com aqueles gases, aquelas coisas assim, alumínio, né, uma coisa muito antitranspirante, 48 horas você não vai suar nada. Imagina, se suar é desintoxicação, imagina o que acontece quando a gente fecha as glândulas e retém, né, o suor. Então, o suor também ele equilibra a temperatura corporal, bem importante para nós, suar. Né? Então, tem cosméticas naturais que a gente pode estar utilizando, que é um mercado que vem crescendo muito também, né, para a gente deixar de se intoxicar no dia a dia. Porque pasta de dente, desodorante, shampoo, sabonete, isso a gente usa diariamente. Então, é importante também saber cortar fontes de intoxicação por aí. Uma outra que o Paulo também mostrou, e tem um aqui, bem bonitinho, parece o sapatinho do Aladim. É um jalanete, né? Então, para fazer a lota. Um vasinho de cerâmica, tem alguns tipos, tem alguns que vêm com alça, tem alguns que são mais compridinhos, gordinhos. Esse aqui é de 200 ml, tem de 200 a 500 ml. Eu gosto de passar uns 200 ml por cada narina. Então, tem um de 200, passa uma narina, depois na outra, e o de 500 você pode fazer metade numa, metade na outra narina. Como é que funciona? A gente esquenta uma água morna, uma água boa, né, de qualidade também, filtrada, uma água mineral, e coloca um pouquinho de sal. Então, para 200 ml, para uma lata dessa aqui, coloco uma colherinha de café de sal, um sal também de qualidade, né? Só amorna na temperatura do corpo, né? Não deixa queimar demais, e dá uma mexida nesse sal, dá uma diluída, e coloca dentro do vasinho, coloca numa das narinas, vira a cabeça e vai só virando a cerâmica aqui. E aí começa a sair água pela outra narina. Se não está saindo pela narina, começa a sair pela boca, ou se está meio entupido, volta, tenta o outro lado primeiro. Às vezes, quando está muito entupido, se é as primeiras vezes também que faz, é sujeito a ele dar uma estagnada mesmo no líquido. Então, a gente pode dar umas assopradas, umas suadas, e com calma, e deixar um tempo também, porque a água quente, ela vai amolecendo. E o sal, também, além de ter as propriedades antissépticas dele, ele também vai ajudando a puxar, extrair, assim, e vai amolecendo também, né, o que tiver ali de toxinas, de melecas e tal, e aquilo lá começa a fluir, e chega no momento que começa a passar o líquido. Você só deixa, sem fazer pressão. É legal fazer durante a manhã, até no máximo durante a tarde, porque tem vezes que a gente faz, aí depois sai andando, tal, aí está conversando com a pessoa, aí começa a pingar, assim, uma água. Então fica, né, nos seios nasais, assim, às vezes fica um pouco de água, dessa água salina, e se a gente for dormir com aquilo, a gente dá uma dor de ouvido, alguma coisa assim. Então é legal fazer esse processo pela manhã. Outra coisa também, porque durante a noite a gente continua respirando, nossos órgãos continuam funcionando, né, só que a gente não faz, muitos, né, não fazem xixi, não fazem cocô, não come, não bebe água durante a noite. Então, vai acumulando toxinas. Então, fazer esses procedimentos de desintoxicação pela manhã é algo bem interessante para a gente começar o dia já mais limpo, né? Bem diferente de começar o dia já escovando o dente com uma pasta cheia de flúor, depois comer um pão com margarina e um café com leite, né? Então, a gente dá um tempo para o nosso corpo, dá uma limpada, sabe? Ingerir mais líquidos, mais frutas, né? E deixar o corpo fazer aquele processo, dar uma ativada, fazer o intestino começar a funcionar devagarinho para ir
entrar com sólidos, entrar com outras coisas mais aí da sequência da sua rotina. Então, temos aqui também um kitzinho Enema, vou mostrar para vocês. Esse é um kit, vende aí na internet, fácil colocar kit Enema. Basicamente, ele vai ter uma bolsa, né? O que o Paulo mostrou é um pouco diferente, mas eles são todos, têm o mesmo intuito. Uma bolsa que vai reter aqui água morna, essa é uma bolsa de 2 litros. Depois um tubo por onde essa água vai circular, até uma válvula que vai controlar a entrada e saída de água, e um tubo, que é onde vai inserir no ânus, que vai fazer aí que vai possibilitar da água entrar no intestino no sentido reverso, né, das fezes. Então, na ponta tem uma saída de água, por gravidade, né, isso aqui vai estar cheio de água, eu gosto de fazer com água e um pouquinho só de sal, assim, foi só uma pitadinha, tem gente que faz só com água, como eles falaram, tem enema de café, tem enemas de um tanto de outras coisas que as pessoas também podem estudar mais para fazer um enema, para fazer uma limpeza de fígado e vesícula. É muito legal ter algum estudo, né? Tem livros, tem vídeos, tem sites, tem muita coisa para se peneirar também, né? Tem bastante coisa que às vezes a gente vai procurar uma coisa e tem uma pesquisa mostrando ao contrário, então a gente dá uma examinada, dá uma estudada, né? Eu faço, me sinto super bem com enema de água, assim, um pouquinho de sal, vai estar na água, vai estar na temperatura do corpo também, né? 37, 38 graus. Quando está muito quente, um pouquinho mais quente, dá para sentir, um pouquinho mais frio também, então é legal estar com água na temperatura do corpo, colocar uma quantidade de água que consiga aguentar, 1 litro, 1,5 litro, até 2 litros, e segurar na barriga e fazer umas massagens para ir descolando aquelas possíveis fezes que estão grudadas ainda aí, né, nas paredes do intestino. Eu coloquei um vídeo do Dr. Hiromichine, esse que o Paulo falou também no nosso grupo, já a gente vai passar o link para vocês. Dê uma olhada como é que é o intestino por dentro, como é que é um intestino bem cuidado, o intestino após um processo de limpeza e desintoxicação, como é que ele fica, né? O Hipócrates tem uma frase, né, além dessa de faça do teu alimento seu remédio, seu alimento, que toda doença começa no intestino. Então, um grande pai da medicina ocidental, né, chegava de pessoas com diversas enfermidades lá, e ele fazia o quê? Basicamente, uma limpeza intestinal e uma reeducação alimentar, né, que a gente está falando aqui. Então, aprender a se alimentar direito, para cortar as fontes, e também utilizar a potência, os nutrientes, a sabedoria da natureza para a gente se tratar, né, remediar, e também para manter o equilíbrio e fazer limpezas intestinais físicas também para limpar o que já não serve mais. Uma das coisas que acontece quando a gente faz uma limpeza dessa de intestino, às vezes é sentir uma leveza tão grande, mas assim, até de sentimentos, né? Uma coisa muito interessante, assim, como o Paulo falou, das limpezas mais sutis mesmo. Então tem coisas que às vezes fica, né? Pessoas meio enfesadas mesmo, de sentimento, ou quando a gente faz uma limpeza de fígado, né? Pessoas quando tem muita tendência a ter raiva, faz uma limpeza de fígado, fica uma pessoa mais mansa, né? Então umas coisas assim que acontece que é meio só sentindo mesmo para conseguir passar por essa experiência. E uma outra coisa legal de quando a gente faz uma limpeza dessa é que nosso corpo fica muito mais sensível. E a sensibilidade é uma coisa ótima. Tem muita gente que tem medo de ficar sensível. Fala assim, pô, vou começar a cortar a farinha, começar a cortar glúten, começar a cortar isso, aquilo, tal. E aí tenho medo de depois, na hora que eu for comer de novo, de ter uma sensibilidade, ter uma reação e tal. Então, tem 2 tipos de estado que a gente pode estar. Estado sensível ou num estado mais resistente. As pessoas mais resistentes, né, normalmente comem coisas assim, nocivas, comem alimentos industrializados, comem aquelas coisas tudo, salsicha em conserva, bolovo, aquelas coisas tudo de lanchonete e tal, e, né, coisas de rua e tal, e não sente nada, tranquilo. Fica naquela, né, assim, não sente nada no sentido, assim, de dores e tal. E o que está acontecendo com aquela pessoa, às vezes, é o mesmo que acontece com uma pessoa sensível, que ao comer umas coisas dessas, às vezes sente um movimento, sente uma dor de cabeça, né, percebe mais os sinais do corpo, né? Tem muita gente que mascara, às vezes, com alguns medicamentos,
o que está sentindo ali de sintoma, né, da reação daquele alimento, aquela coisa tóxica, e não percebe o que está acontecendo no corpo. Então, normalmente, as pessoas mais resistentes, mais fortes, que não são sensíveis, têm uma tendência a ter uma morte súbita, né? Que isso é algo que é legal da gente se preservar. Então, porque uma pessoa começa a despertar com uma sensibilidade, ou já nasce sensível, né? Com alguns, pô, eu não posso com isso, eu não posso com esse corante, que eu já fico meio assim, eu não posso com isso, que eu já fico meio assado, eu não posso com salgadinho, eu não posso com refrigerante, eu sinto. Então, normalmente são pessoas, essas pessoas sensíveis, são pessoas que vivem muito mais, por perceber mesmo o que está acontecendo com o corpo. Então, é importante a gente aprender também a perceber os sinais que o corpo tem para mostrar para nós. Numa intoxicação, que seja passando um creme, tem gente que tem dor de cabeça todo dia, às vezes é por conta do creme que usa, por conta da pasta de dente que usa. E às vezes tem uma reação com aquilo, e aí dá uma dor de cabeça e fala, e toma um medicamento, esconde, mascara, às vezes aquela dor de cabeça e acaba não percebendo o que está acontecendo com o corpo, né? Então, procurar perceber mesmo na canseira, no estresse, na dor de cabeça e em outras coisas mais que a gente consegue sentir, né, dores de estômago, barriga, para para perceber o que está acontecendo e por onde que pode estar, por onde que a gente pode começar a cortar aí as intoxicações do organismo. Então é legal despertar para a sensibilidade, né? A gente está se limpando, a gente começa a ficar mais sensível para coisas nocivas. Então, quando a gente acaba de fazer um processo de limpeza desse, né, a gente que tem tendência a gostar muito de doces e tem muita assim, compulsão mesmo por pão, por doces, por queijos e outras coisas mais assim, pode, na hora de ver um alimento um pouco mais tóxico, já o corpo já começa falando, não vale a pena, sabe? Tá tão limpinho aqui, né? Então, é tipo, lavar o carro e sair, pegar, tipo, o carro tá brilhando, tudo limpinho, tá? E vai lá e pega uma estrada de terra, enche de lama, fala, né, vai com mais cuidado ali, evita, né? Ou limpou a casa tá arrumadinha, limpinha, assim, fica meio assim, né, de sujar de novo. Então, quando a gente se limpa, a gente fica mais cauteloso com o que a gente coloca para dentro do corpo para manter essa limpeza em ordem. Então, para quem faz uma reeducação alimentar legal, entrar num novo momento da vida também, é bem legal, a gente recomenda um tanto aí a fazer limpezas. Quanto da limpeza do fígado, da vesícula, tem um protocolo que é bem legal ler mesmo, estudar esse protocolo, né, passo a passo. Como falou, tem que fazer um jejum de gorduras durante um tempo, também vai tomando o ácido málico, né, eu tenho aqui um ácido málico aqui em pó, né, que para quem, por exemplo, não pode tomar, que a gente toma 1 litro de suco de maçã por dia, durante 6 dias, então tem gente que tem já uma pré-diabetes, ou já é diabético, fica muito forte de beber 1 litro de maçã inteiro num dia, pode também procurar que a gente encontra aí o ácido málico em pó. Ele vai amolecer as pedras, também sal amargo, né, sulfato de magnésio, a gente encontra em qualquer farmácia, suco de maçã, sulfato de magnésio, azeite, limão, então são ingredientes aí para fazer essa limpeza bem práticos que a gente encontra em qualquer lugar, farmácia e mercado, não são coisas muito complicadas, tá? Esses são os procedimentos mais simples que a gente pode fazer em casa, tem vários outros, né, como a Lu falou também, um monte de protocolos milenares, né, nos Vedas, assim, coisa de 4, 5 mil anos atrás, procedimentos que são feitos até hoje, com muito sucesso. Então, pesquisem, estudem e também procure dar um tempo para o corpo de toxinas, né, dar um tempo no corpo de sólidos, fazer jejuns, é uma coisa muito interessante também, é uma desintoxicação que está na Bíblia, está em várias escrituras, né, nos Vedas, e vale muito a pena também a gente sentir o nosso corpo um tempo assim de sólidos, né, jejum de sucos também, de fazer o juicing, é um procedimento muito legal, mas tudo isso também a gente estudar um pouco mais a fundo, para aprender a fazer direitinho, com um acompanhamento legal, percebendo o corpo, como é que ele está se sentindo, né, procurar momentos mais de se retirar também, né, buscar feriados, finais de semana, tá numa correria, às vezes, do dia a dia, tem que trabalhar, ficar pensando muito, entregar trabalhos, projetos, provas e tal, e fazer um processo de limpeza, desintoxicação, tem que ter um zelo com isso, né, sujeito a ficar um pouco mais sensível, um pouco mais fraco,
Então, buscar momentos aí mais tranquilos para se programar para fazer essas limpezas é uma coisa bem legal. Agora, a limpeza de pele, de língua, lota, a gente pode fazer no dia a dia. A lota também é muito legal para quem tem sinusite, rinite crônica, né, problemas assim, respiratórios. Também é interessante perceber o quanto de laticínios, o tanto de farinhas e açúcar que está ingerindo, né? Tem uma outra coisa que é legal da gente estar ligado, de estar se estudando, fazendo exames, que são também parasitas, né? Vermes e fungos, né? Como a Candida albicans, Clostridium. Então, tem alguns fungos que uma alimentação, às vezes, muito rica em carboidratos simples, refinados, muita gente que desenvolve, né, candidíase, tem enxaqueca, dor de cabeça e tal. Então, além de começar a fazer um processo de reeducação, de autoconhecimento, de transformação, para estar se libertando desses alimentos nocivos, também é interessante estar ligado em processos que possam estar auxiliando na limpeza, na desintoxicação disso, né? Então, às vezes a pessoa quer cortar o doce e para de comer açúcar de um dia para o outro, e tá com a Candida albicans ali, por exemplo, pode ser que ela tenha uma toxina que faz baixar a quantidade de serotonina na pessoa, né? Quando baixa a serotonina da pessoa, a pessoa se sente meio cabisbaixa e fica com mais desejo de comer açúcar, doce. Então, é uma estratégia parasitária mesmo desse fungo. E se não faz um processo de limpeza, né, de eliminação dele, a gente vai ficar com um pouco mais de dificuldade, muito mais dificuldade de fazer um processo de reeducação alimentar. Então, nisso também as limpezas são muito importantes, tá? Então, probióticos e pré-bióticos, é uma alimentação mais rica em vegetais, então, fibras vegetais aí, proteoglicosacarídeo, também, uma coisa bem legal, do batata yacon, alcachofra, dente de leão, tem um tanto de superalimentos pré-bióticos aí que a gente pode estar acrescentando mais no nosso dia a dia, que são alimentos que vão estar alimentando a boa flora intestinal, que vai estar combatendo a gente de possíveis parasitas, produtores de toxinas e tudo mais. E alimentos fermentados probióticos, né? Isso aí também o pessoal pode falar mais um pouquinho. Pode falar aqui, né? Então, vou passar a bola aqui para vocês falarem mais um pouquinho. Já já a gente responde umas perguntas, quem tiver. E queria só colocar um parênteses aqui em 2 pontos que eu chamei a atenção quando vocês deram a explanação aí tão interessante, né, a respeito dos procedimentos e desses protocolos que são usados há milhares de, não sei se milhares, mas muitos mil anos, né, uns 2.000 anos. Primeiro, um dos procedimentos interessantes de desintoxicação do ponto de vista elétrico é o contato com o solo, né? O que a gente pode chamar de aterramento ou grounding em inglês. Esse contato faz com que o excesso de cargas positivas que a gente acumula via irradiações de telefone, aparelhos eletrônicos, voos de avião, locais fechados, etc., muito estáticos eletricamente, a gente pode descarregar tudo fazendo literalmente um fio terra, que é essa descarga para esse supermagneto que é o nosso planeta, né? Então, a gente consegue ter essa fonte de elétrons ou íons negativos, tanto através dos alimentos oriundos da Terra, mas também com esse contato direto da fonte, né? Então, é uma recomendação muito importante ter esse contato de pisar na terra, já que a gente sempre usa sapato com sola de borracha, a gente nunca, ou quase nunca, está em contato com a terra, e principalmente em contato com a natureza, né, com seus elementos, né, você vê uma montanha, o vento, o sol, plantas, horizonte, enfim, acho que é uma coisa mais agradável para o nosso sistema de uma forma geral. E uma curiosidade, né, é que na fase 2 da desintoxicação do fígado, um dos principais antioxidantes que dão suporte a isso se chama glutationa. E a glutationa é um antioxidante que está presente em uma quantidade bem interessante no abacate. Então, é uma recomendação, pelo menos no meu trabalho, que eu faço diária, é abacate em tudo, né? Não, sem exageros, óbvio, mas é um alimento que é um grande aliado e candidato a consumo cotidiano,
por conta das suas qualidades nutricionais, né, boas gorduras, uma boa quantidade de fibras, e também por conter esse antioxidante que participa dessa fase 2 da desintoxicação do fígado através de uma ação antioxidante sobre os radicais livres gerados nesse processo. Então, fica essa dica aí, rápida, para vocês. Bom, eu queria que a gente começasse, então, a pensar numa coisa prática, porque acredito que a gente veio aqui e se encontrou, todos nós aqui hoje, por conta de que a gente quer alguma coisa com isso, né, um resultado. Então a gente precisa se organizar, né, porque para ter sucesso a gente precisa botar as coisas em ação. Acredito que com a nossa conversa aqui hoje deu para clarear bem alguns mecanismos e apresentar algumas ferramentas, né, mas eu acho que uma coisa que a gente pode pensar e deixar claro é a questão de que sempre que você puder, né, beneficiar o seu corpo, você sentir, você perceber, de colocar ele um pouquinho mais em ordem, eu acho que é favorável que você faça isso, com responsabilidade, né, então coisas muito simples, né, que foram comentadas aqui ao longo dessa nossa aula, que é muitas vezes a simples questão de você gerenciar uma coisa muito simples do seu corpo, para que esses mecanismos funcionem naturalmente, que é se exercitar, dormir bem, comer e se hidratar. São 4 pilares. Come, hidrata, exercita e descansa, né? Então, por mais óbvio que pareça, eu imagino que todos nós, né, sempre podemos estar melhorando em algum cantinho aí dessa história, né, de fazer alguma coisa para melhorar nosso sono, ou de se hidratar mais e melhor, ou, né, de comer algumas coisas diferentes, ou mesmo de botar o corpo em movimento. Acredito que sempre que você tiver oportunidade, né, faça isso. Acho que essas são as formas mais seguras, né, de você ir corrigindo. E não só corrigir uma coisa esporádica, mas uma coisa que vai se perpetuar ao longo do tempo, né? Porque se você consegue, de repente, incluir 30 minutinhos a mais de atividade física na sua semana, que às vezes não está tendo, já é alguma coisa. 2 horas, melhor. 2 horas seria o quê? 6 vezes por semana, 20 minutinhos por dia, né? E são coisinhas que vão somando, mas que, assim, lá na frente, elas vão te trazer resultados, né? E muitas vezes, coisas que a gente nem imagina vão se somando e acontecendo por conta de pequenas mudanças, né? Então, essas são formas de vocês começarem a se cuidar mesmo em casa, sabe? De não achar que algumas coisas são bobeira ou supérfluas ou nem são tão importantes, porque elas são. E das outras coisas, das questões mais pontuais, né, de processos desintoxicantes, aí a gente talvez até conseguisse colocar elas num grau de efetividade versus segurança de prática, né? Então, eu acho que é uma coisa muito salutar você ter não só os momentos diários para você se cuidar, mas também momentos semanais, ou mensais, ou sazonais, né? E às vezes até mesmo anuais, para você ter alguma coisa para cuidar de você. Isso faz parte de todo um contexto de saúde, né? Só que isso tem que ser feito com responsabilidade, né? Então, de repente, vez ou outra fazer alguma coisa em relação à sua alimentação, vez ou outra fazer alguma coisa em relação a, por exemplo, sucos, como o Lucas comentou, ou jejum, né? Entender que se você está viajando, está de férias, você foi convidada para uma trilha ou uma caminhada na praia, que isso não é só lazer, que isso está ali fazendo aterramento quando você está caminhando na praia, que você está respirando, que você está neutralizando tudo quanto é radical livre que seu corpo está gerando e transpirando, e coisas vão acontecendo, né? Então, assim, eu acho que já é um grande passo, né, e é maravilhoso que a gente tenha se reunido aqui hoje, porque eu acredito que esses estudos, eles são a fundação para de agora em diante, cada dia, cada mês, cada ano que você for vivendo, você está um pouco mais consciente dos processos que você está fazendo com você, né, e acredito que isso vai te nortear e te ajudar a fazer escolhas mais conscientes, né, em relação a daqui para frente, como que você vai escolher passar o seu tempo, onde você vai colocar a sua energia, né, a gente tem pensado bastante nisso, né, então essas conversas elas estão acontecendo porque a gente está trabalhando juntos para elaborar um retiro, né, e uma das coisas que está desde o início dessa semente que a gente pensou foi essa parte educativa,
né, porque é óbvio que é importante e dá resultado. Uma pessoa aí ficar lá 2, 3, 4 dias, quantos dias forem, se dedicando tempo para si, mas é muito mais legal quando ela consegue, tipo, sair dessa situação e saber o que fazer depois dessa situação, no dia a dia dela. Porque aí ela vai tornando as escolhas dela mais conscientes, e não só ela mantém o que ela ganhou naqueles 4 dias, ao invés de voltar para casa e nem saber como é que continua com todo aquele bem-estar que foi gerado ali, né? Ela, inclusive, vai descobrindo novas formas de bem-estar que ela nem lembrava, né? Porque eu já vi várias e várias vezes pessoas entrarem em certos processos e protocolos, né? Inclusive pacientes da doutora Luísa, e depois de um tempo a pessoa está super bem, e ela nem lembrava mais que ela conseguia se sentir tão bem. É quase que um resgate à juventude dela, né? Porque tem coisas que levam tempo, tem coisas que existe um mecanismo, né, para acontecer. Então essa conversa que a gente tem hoje é para trazer para você, né, realmente um aprendizado para você poder começar a se ligar e falar, hoje eu posso fazer essa pequena coisa. Ou, sei lá, vou na feira e vou consumir mais esses alimentos. Ou vou começar a fazer um processo agora aqui essa semana, as próximas 2 semanas, ali do que o Lucas recomendou, da toalha quente, porque eu estou sentindo que a minha pele é uma coisa que está precisando de atenção. Né? Ou a questão de limpar a língua. Mesmo que você ainda não tenha um limpador, você pode fazer com a escova, esfrega bastante, esfrega várias e várias e várias vezes, você vai vendo que vai saindo camadas de coisas, né, e assim, é um pouco uma pena, porque não dá para a gente explicar em tão pouco tempo os efeitos que isso vai fazer, né, então eu acho que também, mesmo explicando, o ouro seria você testar qualquer uma dessas coisas, por mais simples que elas pareçam para você, porque daí, com o tempo, você vai sentir no seu corpo e ninguém precisa te explicar nada. Você sabe porque você fez e você sentiu, né? Que é uma coisa que eu vejo muito com suco verde. Quem aqui já começou a tomar suco verde por um período, normalmente percebeu alguma mudança, ainda que pequena, e ninguém precisa te provar que ele funciona ou não funciona, porque você sentiu no seu corpo, né? E a mesma coisa com esses processos, mas eu digo para vocês, eles são riquíssimos. Se vocês me derem algum crédito, eu diria para vocês que vai muito além de só aquela sujeirinha que está ali na língua, que aquilo vai mudar uma série de percepções neurológicas, aquilo faz uma série de coisas que vão refletir em coisas muito maiores, que a princípio a gente não consegue nem enxergar no horizonte, mas elas estão ali, né? Então, assim, a gente pensou em continuar essas conversas, assim como a gente teve nos outros hangouts, lá no Facebook. Eu sei que nem todo mundo tem, mas quem não tiver, sei lá, pede para alguém aí que mora junto, alguém próximo, só para entrar para você olhar esse conteúdo. A gente está realizando o retiro, né, como eu falei, e aí a gente fez um evento do retiro. E aí a gente está usando a discussão do evento, né, onde a gente pode postar coisas, inclusive vocês podem entrar lá e postar coisas, comentar, para a gente ficar colocando esses assuntos, né. Então o Lucas colocou lá um vídeo sobre, tipo, uma colonoscopia, para você olhar como é dentro do intestino, sabe? Para saber, porque, às vezes a gente foi para a escola tantos anos e nunca olhou o material, sabe? E uma vez que você olhar, vai ficar óbvio, sabe? Vai ficar nitidamente claro o que é limpo, o que é sujo, né? Você vai começar a entender o que é uma fezes bem formada e por que isso é tão importante todo santo dia da sua vida, né? É muito importante, né? Então, vocês estão todos convidados. Eu vou pedir para a Luísa se ela não pode copiar o link do retiro no Facebook, do evento, e colar aqui no chat. E depois eu coloco também na descrição do vídeo, para quem não está assistindo ao vivo. Para vocês poderem entrar lá e olhar e continuar essa conversa e ver o que está acontecendo. E também, às vezes, a gente não conseguiu responder tudo aqui, a gente ficou muito concentrado em outras coisas, mas a gente pode ter essas conversas por lá também, né, comentando esses posts. Quero convidar vocês, né, oficialmente, novamente, porque já estamos aí a caminho de fechar as vagas, que a gente vai fazer esse retiro no fim do mês, né, então, dia 30 de maio, a gente vai estar juntos a 2 horas de São Paulo, mas é um lugar ali perto de Atibaia, em Extrema, né, que é uma região super conhecida pela pureza do ar, num lugar que tem fontes de água, que tem uma série de recursos naturais, e a gente vai estar produzindo uma alimentação, assim, espetacular, né, a gente vai estar junto com uma chefe de cozinha, que é a Rita Zamberlan, acredito que alguns conheçam ela aqui, que é fenomenal na alimentação, e nós vamos ter um monte de prática física, e também várias dinâmicas, né, desde essa questão teórica que a gente conversou,
também as questões práticas, né, de, mas e aí, que na prática, o que eu vou comprar no mercado, como é que eu vou fazer isso funcionar para o meu dia a dia? E não só isso, né, a gente também tem umas outras riquezas, assim, que eu vejo que o Lucas é uma pessoa bastante envolvida nisso, que são as dinâmicas mesmo para a gente trabalhar questões e cargas que a gente carrega no psicológico, né, porque tem isso também, às vezes a gente tem histórias, tem conversas ali dentro da cabeça, tem hábitos que são difíceis de mudar, né, não é fácil. Quem já tentou, já provavelmente encarou coisas que, puxa, você sabe que podia ser melhor e não sabe por que não muda, né? Então a gente vai criar também esses momentos para a gente poder olhar para isso, né? E dar atenção para isso e cuidar dessas áreas, né? Eu acho que é importante a gente ter essa luz da esperança acesa, né? Porque às vezes a gente acha, puta, eu nasci assim, vou crescer assim, Gabriela, né? Não muda nunca. Mas eu acho que não é bem assim, né? O ser humano, ele é extremamente mutável. E acho que tudo que a gente investe na gente, a gente tem retorno, né? Não tenha dúvidas disso. Toda energia que você bota para você, com certeza vai te fazer algum bem, né? Então a gente está preparando aí esse retiro, esse material, e vai ser, muito bom. Eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem lá para ver. Entrem no site, por favor, né? O site é saúderadiante.com/retiro. Tá aqui na descrição do vídeo, já foi postado ali também no chat. Bom, acho que é isso, né? Pedi para vocês darem um like no vídeo, porque eu percebi e entendi aí dessa inteligência de YouTube que quando a gente assiste uma coisa a gente gosta, facilita que outras pessoas que estão buscando o tema encontrem, né, o vídeo. Então, se vocês acham que vale a pena, isso é uma coisa legal para se fazer. Queria saber do Lucas e da Luísa e dar uma olhada se tem perguntas para a gente responder. Algumas perguntas a gente acabou respondendo aqui também, né? Quem tiver mais pode escrever aqui, mas acho que tá tudo ok. O pessoal está acompanhando também, grato aí pelas perguntas, né? Quem perguntou, mas acho que a gente já deu uma continuidade. Tem uma pergunta do ciclo do Psyllium aqui, algumas. Também qual a quantidade de consumo de Psyllium, né? Se é obrigatório beber água além do costume diário. Então, assim, você pode falar um pouco a respeito disso? Sim, bom, eu elaborei um material bem explicadinho disso, porque existe uma série de detalhes que a gente pode usar nesse momento que a gente resolveu tomar isso. Então, eu vou colocar no evento no Facebook um link para vocês verem isso. Acho que não faz sentido a gente entrar nessa conversa porque ela exige um pouquinho mais de tempo e atenção. Mas, assim, sim, precisa consumir mais água. Mas está tudo explicado. Eu vou, assim que a gente terminar esse hangout em 1 minutinho, eu entro aqui no link que a Luísa postou, já está no chat, eu estou vendo, e eu coloco lá para vocês um link para esse material, tá bom? E tá tudo lá, tá certinho, explicadinho a quantidade, o consumo, as variações, em geral, acho que quase todas as perguntas estão respondidas ali. Bem legal, bem legal. Então, no Retiro Saúde Radiante, tá? Coloca lá pesquisar no Facebook, tem o link ali também nos comentários do vídeo. Nosso site também tá ali, né? sauderadiante.com.br/retiro. Então, entrem lá também. Não sei o BR, é sem o BR, é .com, tá? Não falei o BR. Então, sauderadiante.com/retiro. Esse é o site aí que hospeda, tem mais informações a respeito desse retiro, tem fotos desse lugar maravilhoso que a gente vai estar, que inclusive foi um lugar que é de uma água tão pura que já abasteceu até a cidade de Extrema durante um período. É um lugar um contato com a natureza assim exuberante. Eu penso que só de estar presente, respirando aquele ar, bebendo aquela água e vendo aquelas cores verdes da floresta ali, já é um grande processo de desintoxicação, de limpeza, de novo momento na vida de cada um aí. Então aproveita aí que vai ser bem especial, a gente ainda tem poucas vagas, tá? Então sejam bem-vindos aí, será uma alegria também estar convivendo com vocês, né, conhecendo cada participante, a gente tá fazendo essas vivências junto, nesse novo momento aí, para um novo momento de vida, uma transformação mesmo, e uma expansão de consciência, um desenvolvimento mesmo pessoal de aprender mesmo a lidar mesmo com os alimentos, a lidar com a vida, para ter uma vida mais
saudável, equilibrada e uma saúde mais radiante mesmo. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Luísa? Eu achei muito legal a abordagem que a gente fez em diversas formas, né? Eu costumo aplicar muito algo que se distribui ao longo dos dias mesmo, né? Do dia a dia. Eu estava pensando aqui, para finalizar, nessa palavra, né? Desintoxicação e os rumos que podem ter tomado as suas definições e entendimentos, né? Então, tem diversos tipos de atitudes e ações hoje que são até mesmo comercializadas, como, por exemplo, a questão de ficar tomando sucos, né? E eu vou entrar num detox de 5 dias, fazer suco e tal. Enfim, acho que existem procedimentos que se encaixam no perfil e no metabolismo de diferentes tipos de pessoas, né? Mas se a gente for lançar a mão de um procedimento, até mesmo que vai ficar em paralelo a um procedimento mais intenso, a gente mostrou aí que existem equipamentos, né, de limpeza nasal, de limpeza intestinal, procedimentos depurativos hepáticos do fígado, né, que a gente faz de acordo com um protocolo também. Então, isso são procedimentos, até, ao meu ver, assim, de caráter mais intenso, mas que, como o Lucas disse, nada fazem sentido se não estiverem acompanhados de um procedimento habitual também, né? Que seria desde assistir o que está consumindo diariamente, quanto a algumas atitudes muito interessantes, né? Homeopáticas, a meu ver, que seria o uso de sucos que atuam também na depuração do fígado, principalmente por conter clorofila, né? Então, um suco de hortaliças, né? Água, também o consumo de alimentos biotransformados, alimentos fermentados, que vão otimizar o aspecto digestivo, e com isso, imagine como se a bactéria dentro do nosso trato gastrointestinal, a nossa bactéria benéfica, né, que compõe a nossa flora, que enriquece a nossa flora, vinda do alimento, ela vai atuar no nosso organismo até como um biodigestor, ou seja, é aquilo que vai limpar as arestas, né? Elas vão comer o que ficaria lá sobrando. Óbvio que isso tem um limite, né? A gente não pode achar, vou entupir aqui de alguma coisa e depois eu tomo uns probióticos, ou tomo um pouquinho de kefir. A coisa não funciona assim, né? A gente tem que ter a noção de racionalizar um equilíbrio. Mas um não funciona sem o outro. Se a gente quer fazer um procedimento mais intenso, experienciar isso, após um estudo e uma análise do próprio organismo, se possível, com alguma pessoa que possa te assessorar, que saiba disso, né, que tenha as capacidades a si próprias disso. Também aliar a isso estratégias cotidianas. Eu acho que esse é o grande feito, né, de integrar essas partes. Aprender estratégias cotidianas, aprender a entender que existem alguns tipos de alimentos que podem atuar, como eu dei o exemplo, né, da glutationa do abacate. Quer dizer, coisas que a gente está comendo, se deliciando com uma coisa muito boa, que a gente pode criar com abacate, e ao mesmo tempo sabe que está favorecendo um processo aí de ajuda, suporte ao fígado para ele realizar o que ele tem que realizar como um sistema metabólico e sistema físico que estão trabalhando um pelo outro. Então, acho que é isso que eu teria para dizer desses aspectos. Então é isso, né, pessoal? Grato aí pela participação de todos, pelas perguntas, por dedicar seu tempo aí, de estar junto com a gente. E curte, pode compartilhar também, o vídeo vai continuar disponível para assistir, né? A gente vai parar ele vai ficar no YouTube, então vocês podem compartilhar também e passar para pessoas queridas que se interessam também no assunto. Então, gratidão, beijão no coração de todos. Valeu, doutora Luísa, grato Paulo Yamasaki, pelo carinho e pela parceria de sempre também. Obrigado, pessoal. Agradeço muito a presença de todos, de cada um. Que bom que a gente pôde ter essa aula, né? Um salve aí para o pessoal de BH que está assistindo, que a gente ia fazer um curso e a gente acabou ainda não fazendo, mas pelo menos a gente pôde ter esse momento aqui para compartilhar esses conhecimentos, né?
Então, obrigado pela presença de todos. Continuamos lá a conversa no grupo do Facebook. Todo mundo, por favor, entra lá para ver o site do Retiro, que está lindo. E eu já postei o link para o protocolo do Psyllium, tá? Já está lá, no evento Retiro Saúde Radiante no Facebook. Bom, boa noite, e a gente se encontra num próximo. A gente está planejando fazer um na próxima semana, na quarta-feira. Então, coloca aí na agenda já, 8 horas da noite, quarta-feira, a gente vai estar juntos, e se você apareceu aqui no vídeo e não está na lista ou do Consciência e Saúde ou do Saúde Radiante, é só se cadastrar, é fácil, é grátis, e a gente vai avisar e mandar o link dessas aulas. Beijos, boa noite, obrigado a todos. Tchau, pessoal, boa noite, bom descanso e até breve, então, até o próximo Hangout. Beijo, Paulo, Lucas, obrigada pela cocriação sempre aí, por essa união maravilhosa que a gente tem. Valeu, beijos. Tchau, tchau.